Muito bem, hoje nós estamos aqui no segundo sabadão da prosperidade. E é interessante porque eu estava lembrando que Jesus teve muitos discípulos. A princípio, a Bíblia fala até de 70 discípulos. Havia, parece que, pessoas que estavam mais sensíveis e pessoas que estavam menos sensíveis ao que Deus estava fazendo através da vida de Jesus. Ainda hoje isso acontece. No meio de uma multidão, são poucos aqueles que são sensíveis. Outros pensam que Deus vai abençoar, fazer milagre na vida deles, conforme o número de pessoas que tiver presente. Parece que eles esqueceram que a Bíblia diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Assim que Jesus falou. E quem opera o milagre na nossa vida é Jesus, não é multidão. Não é 5.000 pastores orando por você que vai operar milagre. Quem vai operar milagre é Jesus na sua vida. Se você crer na palavra de Deus, se você usar a fé na palavra de Deus, se você se firmar e confiar absolutamente na palavra de Deus, ela vai fazer milagre na sua vida. A palavra de Deus é tudo que Deus é. Ela faz tudo que Deus faz. A palavra de Deus tem a mesma capacidade, o mesmo poder que Deus tem. Deus e a sua palavra são uma só pessoa. E é ela que vai te abençoar, independentemente do dia, da hora, do lugar, das pessoas que estão presentes ou ausentes. Independentemente de qualquer coisa, é a palavra de Deus que vai operar um milagre na tua vida conforme a tua fé. Amém? E hoje, você que está aqui, e se estiver atento e sensível, você vai aprender 4 princípios que vão alterar a sua vida, o curso da sua vida profissional e financeira. Nesse envelope que você terminou de pegar, na frente você pode ver 4 princípios que oferecem garantia de colheita ao semeador. Número 1. As sementes produzem conforme a sua espécie. A lei da semeadura, irmãos, é uma lei estabelecida por Deus. Existem muitas leis. As leis da vida, as leis que nos garantem a vida, as leis que nos garantem proteção. Enfim, o mundo, tanto espiritual como o mundo natural, ele é regido por leis. Deus estabeleceu leis e princípios que governam a vida. E a humanidade hoje está sofrendo muito, como desde o princípio aconteceu. O sofrimento passou a fazer parte da vida humana e cada vez mais foi se acentuando, se intensificando, exatamente por causa da quebra das leis e dos princípios de Deus. Os princípios que regem, que governam a vida. São tantos. Por isso que é importante a gente estudando a palavra de Deus, porque você vai descobrindo os princípios da palavra de Deus. Você vai aprendendo ao que você deve atender, o que você deve eliminar da sua vida para que você tenha uma vida abençoada. Deus, a princípio, falou através de Moisés, suas leis, estatutos e tal, e disse para o povo que se eles obedecessem, eles seriam abençoados. De tal maneira que eles não precisariam correr atrás da bênção, mas segundo a Bíblia, todas as bênçãos viriam e alcançariam o povo de Deus. Mas está escrito também na Bíblia que se o povo desobedecesse, fosse cabeção, teimoso, e fosse para outra direção, todas as maldições viriam e alcançariam o povo. E quando a palavra de Deus abençoa, está abençoado. E quando a palavra de Deus amaldiçoa, está amaldiçoado, não tem quem revogue, irmãos. Não tem oração, o mundo hoje tem quase 7 bilhões de pessoas, podia 7 bilhões de pastores orando por você. Mas se a posição que você toma é rebeldia, é conflito com a palavra de Deus, conflita teu posicionamento, tua postura, tua vida, conflita com os princípios da palavra de Deus, você continua amaldiçoado e será amaldiçoado e não tem como reverter a maldição. Se a palavra de Deus diz bendito será a tua casa, bendito será a tua casa. Se disser maldita a tua casa, maldita a tua casa, não tem quem te livre da maldição. Mas a Bíblia também diz, sem causa a maldição não se cumpre. Sempre tem que haver uma causa. A causa básica de toda a maldição que vem sobre a vida das pessoas
é a desobediência ou a ignorância. A ignorância é não conhecer e a desobediência é sabendo fazer o contrário. Mas essa geralmente é a causa básica. A pessoa conhece a palavra de Deus, mas prefere viver ao contrário do que ela diz, então está amaldiçoado. Você pode orar, pode jejuar, pode fazer campanha, pode fazer o que quiser. Mas se não se conformar, se não se ajustar à palavra de Deus, vai continuar debaixo de maldição, porque a maldição, havendo uma causa, ela se cumprirá. Agora diz a Bíblia, não havendo causa, a maldição não se cumpre. Se você estiver ajustado à palavra de Deus, vivendo na presença de Deus, o mundo inteiro pode te amaldiçoar, que não vai pegar maldição alguma. Contra ti não valerá maldição, não valerá encantamento algum, diz a palavra de Deus, porque você está abençoado pela palavra de Deus. Não tem quem te amaldiçoe. É importante que vocês entendam isso, que a igreja perceba isso, que isso aqui são princípios. Princípios espirituais são leis espirituais. Quando você as obedece, você tem os benefícios de obedecer a esses princípios. Tem os benefícios que a palavra de Deus te garante. Quando você desobedece, você não pode ser beneficiado pela palavra de Deus. Amém? Tem pessoas que eu não consigo entender como é a cabeça delas. Elas acham que pode levar uma vida errada, mesmo assim, a palavra de Deus vai funcionar em favor da vida dela. Como, irmãos? Como? Não tem como. Se nós quisermos que a nossa vida seja abençoada, mudada para melhor, se nós pensamos em um futuro melhor, nós temos que pensar em ajustar a nossa vida na presença de Deus. Nós já sabemos que nós temos a capacidade de escolher ou andar no caminho da bênção ou andar no caminho da maldição. Isso aí é algo que nós temos o poder de decidir. Ninguém vai decidir no nosso lugar. Somos nós que temos que escolher. Por exemplo, é você que tem que escolher para a sua vida, ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, de estudar a palavra, de amar a palavra de Deus, de amar o reino de Deus. Isso é você que tem que escolher. Não é ninguém que vai fazer no seu lugar. E quando você resolve fazer isso, você não está prestando favor para ninguém, muito menos para Deus. Você está fazendo algo para beneficiar e abençoar a tua própria vida, para garantir dias melhores para você mesmo. E quando a pessoa se posiciona de modo estúpido e tolo, ela não se interessa pela oração, não se interessa pela palavra de Deus, não se interessa em buscar a Deus, e ela está simplesmente decidindo, optando por viver amaldiçoada. Não é que Deus queira, é a pessoa que escolhe. Então você que tem que escolher, você que tem a capacidade para escolher viver abençoado ou viver amaldiçoado. Ah, eu estou abençoado, eu sou muito abençoado, eu tenho uma casa, eu tenho não sei o quê, eu tenho... Meu irmão, o sol nasce para todos. O sol e a chuva vêm para todos. Essa chuva que já deu hoje aqui à tarde, foi tanto para a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais bacana que você conhece, como foi para o marginal, para o estuprador, para o violento, fascínio, o bandido, pior criminoso, a chuva veio para ele também. Quando amanhã nasce o sol, nasce para o cidadão de bem e nasce para o criminoso. Você tem uma casa, tem não sei o que, isso aí não significa que Deus está te abençoando. Não significa. O que diz se nós estamos abençoados ou não é nós estarmos ajustados à palavra de Deus. Nós já sabemos o que a palavra de Deus tem falado para nós. E nós sabemos se nós estamos cumprindo ou não. E se nós estivermos cumprindo, nós estamos ajustados a ela. Seremos abençoados. Se não estivermos cumprindo, não estamos ajustados a ela. Certamente não estamos abençoados. Estamos caminhando para o rumo das maldições. Ou ela para o nosso rumo. Estão entendendo? Presta atenção, quatro princípios. 4 princípios que oferecem a garantia da colheita ao semeador. Número 1, as sementes produzem conforme a sua espécie. Ora, você tem que aprender, se você planta oração, jejum, leitura da Bíblia, dedicação à presença de Deus, você vai colher frutos espirituais. Amém? Se você plantar no seu quintal limão, você vai colher feijão. Amém? Se você plantar um grão de milho, você vai colher milho, certamente. Porque isto é uma lei
da vida. Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12. É conforme a espécie que nós plantamos, que nós, consequentemente, colhemos. Como disse, se você planta coisas espirituais, então você vai colher coisas espirituais. Se você planta na presença de Deus coisas materiais, você colhe coisas materiais. Mas, missionário, como é assim plantar coisas materiais? Por exemplo, quando você entrega o seu dízimo, o dízimo é dinheiro, é algo material, não é algo espiritual. Embora ele esteja revestido de caráter espiritual, pelo uso que se faz dele, mas é uma semente material que você está lançando. E o que é que a Bíblia diz? Que se você lançar essa semente sagrada, chamada dízimo, na presença de Deus, o que é que acontece? Deus diz na sua palavra: eu abrirei as janelas do céu, derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Quer dizer, você planta a semente sagrada do dízimo, você planta algo material e você colhe bênçãos materiais. Você planta jejum, oração, leitura da Bíblia, tal, dedicação, evangelismo, e você vai colher coisas espirituais. A semente produz conforme a sua espécie. Amém? Você não pode, oh Deus, eu vou dar o meu dízimo, me enche dos teus dons espirituais. Não, meu, você está confundindo as coisas. O dízimo é uma semente sagrada para lhe garantir bênçãos materiais. Se você quer dons espirituais, então plante sementes espirituais. Está entendendo? Ore, jejue, se consagre a Deus, se santifique, deixe o pecado, a bobagem da carne, controle os seus impulsos, se consagre a Deus, você vai colher espiritualmente. A semente produz conforme a sua espécie. Estão entendendo? Número 2. A qualidade de sua semente determina a qualidade de sua colheita. Ora, se você deseja uma boa colheita, você tem que selecionar a sua semente. Você tem que lançar uma boa semente. Se você, por exemplo, trabalhasse com feijão e chegasse a época de plantar, você não ia sair até o armazém, chegar lá e pegar o pior feijão, a pior semente de feijão, a que tivesse mais furada, cheia de gorgulho, caindo aquele pozinho, porque é mais barato, para você poder plantar, fazer o seu plantio. Ou faria? Você faria assim? Não. Sim ou não? Fraco demais. Sim ou não? Não. É claro que você ia chegar no armazém e pedir a melhor semente. Qual a melhor semente de feijão que você tem? Que eu quero fazer um plantio. E então, o atendente lhe passaria a melhor semente. Por quê? Toda pessoa que planta, toda pessoa que quer uma boa colheita, ela procura boas sementes. A qualidade da tua semente vai determinar a qualidade da tua colheita. Está entendendo? Aquela pessoa que nunca tem tempo para orar, para se consagrar, para buscar Deus. Chega aqui é uma pressa do diabo. Já vou, tchau. Quer dizer, toda vez que ele vem para a presença de Deus, ele ou ela, é desse jeito que a semente que ele lança. Aí na hora que é para Deus, oh Deus, quero que tu faça isso, por que tu não faz aquilo? Oh, meu irmão, você está recebendo a colheita conforme as suas sementes. Se você só semeia desse jeito na presença de Deus, o que você vai receber? Você não pode estar semeando umas sementes ruins e estar tendo boa colheita. Está entendendo? Quando a gente lança uma campanha, um desafio, um propósito, aí a pessoa fica se encolhendo, se escondendo. Eu não tenho, de onde eu vou tirar? Isso é demais. Missionário agora inventando mais essa. Meu Deus, Deus sabe. E aí quando vem com R$1, vem com R$5. Está entendendo? Nunca imagina, então eu vou dar o meu melhor. Porque Deus, quando pensa em dar alguma coisa para os seus filhos, Ele dá o melhor, meus irmãos. Quando Ele pensou em nos salvar, Ele imaginou o melhor para nós. O que Ele ofereceu? O seu próprio Filho. O melhor que Ele tinha de tudo, Ele ofereceu. Está entendendo? Nisto também nós vemos a lei da semente. Por quê? Porque Ele queria uma família. Então Ele deu o seu Filho. Jesus foi uma semente. Ele plantou uma semente e colheu uma família. Está nos dando a lição que se nós queremos alguma coisa, nós temos que lançar uma semente de fé. Qual é a sua semente de fé? Você tem que lançar uma semente de fé. Sabe, irmãos?
Nós já nos livramos do catolicismo para chegar com aquela carinha de necessitado. Oh Deus, tu sabe, não sei o quê. Não, meu irmão. Quando você imaginar que você quer alguma coisa da parte de Deus, te lembra que o recurso que Deus te dá é a semente que está em tua mão. Lança a tua semente e aguarda a tua colheita. Quando Deus te pedir alguma coisa, é porque Ele já tem em mente te dar uma colheita. Então você tem que ser sensível, não pode ser ouvido de cobra surda. Você tem que ser sensível, atender, ouvir o que Deus está te pedindo, para que Ele possa te abençoar. Ele pediu para Abraão, e pediu foi algo alto, difícil, penoso. Pediu o próprio filho que Abraão tinha esperado tantos anos, ele pediu. Mas Abraão, homem de Deus, servo de Deus, não negou. Se é isso que tu me pedes, eu te dou. Deus disse, eu vou te fazer pai de filhos que tu não vai dar conta nem de contar. Tu já provou que tem coragem de me oferecer teu filho, pois eu vou te fazer pai de todas as nações. Está entendendo? Quando Deus te pedir alguma coisa, Ele já tem em mente uma grande colheita para você. Agora o tolo e estúpido, não, esse aqui eu não dou, não, esse aqui é demais. Está entendendo? E se lembra, a sua semente na presença de Deus não é um favor que você está prestando a Deus. Eu vou ajudar a minha igreja, porque a minha igreja é pequenininha, pobrezinha. Coitado do pastor, ele precisa. Não, meu irmão. Uma semente que você lança na presença de Deus, você não está prestando favor para ninguém. É uma oportunidade que Deus está te dando de abençoar a tua vida. Porque Deus jamais vai ficar sem te recompensar um só passo que você der com relação ao reino dele, à obra dele. Quanto mais se você fizer algo mais. Isto é, quer dizer, é uma oportunidade quando Deus te chama, te fala para você abrir mão de alguma coisa para a obra dele, de fazer alguma coisa no reino dele. É uma oportunidade, um alto privilégio que Deus te confere, ainda te garantindo grande recompensa. Não é favor que tu está prestando a ninguém, não. Muito menos a Deus. Estão entendendo? Deus sabe que você precisa de tudo que você precisa. Deus quer lhe abençoar. Deus já tem planejado o meio para isso. É a lei da semeadura. Você semeia, você colhe. Amém? Os lavradores sabem disso. Os agrônomos sabem disso. Nós já sabemos. Se uma mulher ela pensa, por exemplo, em ter limão para colocar na sua comida, assim, e a feira, o que ela vai fazer? Ela vai lançar sementes de limão no seu quintal, não é? Ela pensa em colocar coentro no seu peixe, sem comprar na feira, ou no sacolão, ela vai lançar sementes de coentro no seu quintal. Nós já quase que de berço já sabemos que se nós queremos alguma coisa, nós temos que lançar a semente, para então depois colher. Amém? Número 3, a colheita é proporcional à semeadura. 2 Coríntios 9:6, onde o apóstolo Paulo diz, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia muito, muito ceifará. Então, a colheita é proporcional àquilo que você semeia, a quantidade que você semeia. Quanto você quer receber da parte de Deus? Você quer muito, então você tem que semear muito. Amém? Você quer muito espiritualmente, você tem que semear muito espiritualmente. Você quer muito materialmente, você tem que semear muito materialmente. Amém? Você não pode, se você, por exemplo, semear migalhas, o que você está querendo receber? Migalhas, sem dúvida. Sabe, irmãos, a verdade é, isso dói muita gente, mas a verdade é, muitos crentes estão miseráveis porque eles só oferecem migalhas. Há muitos crentes no mundo inteiro miseráveis porque eles ainda não entenderam que a colheita é proporcional, mas a Bíblia mostra que é proporcional. Eu sei de muitos crentes que podem dar uma oferta mais do que R$1, mas se limitam a dar apenas R$1. Se limitam a dar centavos, 25 centavos, 50 centavos, podendo dar mais. Eu sei que existem momentos em que a pessoa não tem nem 25 centavos. Eu sei.
Acontece com qualquer pessoa, o momento você não tem nem 25 centavos e tem que ficar aguardando o dia do pagamento. Mas acontece muito de pessoas poderem dar mais e ficam se segurando. Está entendendo? Aí usa como desculpa o seguinte: eu não sei para onde vai esse dinheiro, eu não vejo relatório, não diz para onde é que faz, o dinheiro é da gente. O cabeção não entende que o que ele está fazendo é lançando na presença de Deus. E que o resultado, a colheita, Deus vai dar para ele. E que se alguém estiver fazendo mau uso, vai ser amaldiçoado. Está entendendo? Se alguém estiver fazendo mau uso, vai ser amaldiçoado. Mas se a pessoa que lança sua semente com fé, sabe, faz com expectativa de receber uma colheita, ele vai receber uma colheita da parte de Deus. Porque é a palavra de Deus que garante. Está entendendo? Quando você trouxer seu dízimo, quando você trouxer sua oferta, você tem que fazer isto com gratidão, com fé e também com a expectativa. Crie, você tem que criar, você tem que gerar uma expectativa de uma colheita que vem para a sua vida, como resultado daquela sua atitude de lançar uma semente na presença de Deus. Você não pode olhar para o seu dinheiro, ou seja, lá o que for que você queira lançar na presença de Deus, você pode lançar o seu relógio, a sua televisão, o seu DVD, qualquer coisa que você quiser lançar, seu par de sapatos novos, que você comprou, custou R$150, você pode lançar também como uma semente, você pode dar a chave do seu carro como uma semente, você pode dar a sua carroça, seu jumento, qualquer coisa que você quiser dar, como a sua semente na presença de Deus, faça isso aguardando uma colheita, né? Oh meu Deus, vou dar o meu jumento, vou ficar sem. Está entendendo? Dê meus R$10, se foi não volta mais. Quando a pessoa faz assim é porque ela não tem uma expectativa de receber a colheita, então ela não vai receber. Você tem que fazer com fé e com uma expectativa de receber uma colheita da parte de Deus. Você está semeando, você tem que colher. Só que tem um tempo para plantar e tem um tempo para colher. Não é automático, não é imediatamente. Não é planta agora de manhã e colhe amanhã de manhã. Está entendendo? Ou planta agora de noite e colhe amanhã de noite. Não é 24 horas, nem 24 dias. Está entendendo? Mas o certo é que vai chegar a estação da colheita. Está entendendo? Deus diz na sua palavra: faz isso e me prova para ver se eu... Deus está garantindo, Deus está se empenhando a palavra dele. Quer dizer, Deus, o próprio Deus nos estimula a gerar essa expectativa de receber uma colheita quando nós lançamos uma semente de fé na sua presença. Amém? E acrescento, muitos dizimistas continuam miseráveis porque eles entregam o dízimo como uma obrigação. Eu vou dar, eu sou crente, eu tenho que dar, o dízimo é de Deus. Aí ele vai lá e dá o dízimo, mas sem expectativa de colheita. Se não tem expectativa de colheita, não tem mesmo. Não vai ter o que colher. Está entendendo? Porque você tem que levar sua semente sagrada na presença de Deus. Senhor, muito obrigado, estou feliz que o Senhor tem me dado a oportunidade de também realizar a tua obra, e está aqui a minha semente em tua presença, e já te agradeço desde já pela minha colheita, eu estou aguardando em nome de Jesus. Amém? Não é uma negociação, Deus não é um banqueiro, Deus não é dono de instituição financeira, não é uma negociação que você está fazendo, você simplesmente está agindo com fé, com gratidão e com confiança na palavra de Deus, porque é Ele que diz: traz todos os dízimos à casa do tesouro e me prova nisto se eu não abrir a janela dos céus. É Deus que diz, irmãos, é a palavra de Deus que garante. E diz a palavra de Deus: porque quem planta muito, colhe muito. Quem pouco semear, pouco ceifará. Número 4, semente de fé é algo que te foi dado para colher algo que te foi prometido. Aleluia. Missionário, o que é a semente de fé? Repito, é algo que te foi dado para você colher algo que te foi prometido. O que é que Deus tem nos prometido? Ele tem nos prometido: se quiserdes e me ouvirdes, e seria bom se você estivesse ouvindo essa noite,
Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Agora nessa noite ele está te ensinando um princípio, que às vezes a gente pensa que já ouviu e já conhece. Que você tem que lançar a sua semente de fé na presença dele. Para você também receber uma colheita da parte dele. Semente de fé é algo que já te foi dado. Alguma coisa você tem que você pode transformar numa semente de fé. Amém? Você não vai chegar lá na sua banca de frutas, escolher um horror de batata podre, metade de tomate podre e trazer para cá como sua semente de fé, né? Se você semear caixas de fruta podre para trazer para cá, certamente Deus vai te dar uma colheita de bicheira, uma colheita de mosca, alguma coisa assim. Porque a tua colheita vai ser conforme a espécie da semente que tu lançou. Agora, se você fizer como Abel, a Bíblia diz, Abel é elogiado na Bíblia. Abel foi e pegou o melhor e ofereceu para Deus. Está entendendo? E Caim não. Caim foi, simplesmente pegou, sem selecionar o melhor, e levou para a presença de Deus. E a Bíblia diz, Deus aceitou e se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Você tem que pegar algo e lançar como sua semente de fé. Isso aqui é muito diferente de dar teu tudo que Deus vai te dar tudo. Isso aqui é muito diferente, não confunda as coisas. Não é dar teu tudo que Deus vai te dar tudo, não. Eu estou falando de gratidão, fé e confiança na palavra de Deus. Você tem que entender o que é uma semente de fé e o que é uma atitude de fé na presença de Deus, gerando uma expectativa de receber uma colheita. É diferente. Não é nada automático. Não é um contrato assinado. Tu traz teu tudo que tu recebe tudo. Não é isso, não. Entenda a palavra de Deus. E para depois você não sair daqui falando bobagem. Entenda a palavra de Deus. Mas certamente você já tem algo na sua vida que você pode transformar numa semente de fé. Se você não tiver a disposição, a coragem, a audácia de trazer sua semente com fé, é melhor que não traga. Porque se você trouxer sem fé, semente que não é de fé, não vai produzir nada. Semente que não é de fé, não vai agradar a Deus. Porque é a fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tu pode trazer a tua oferta de R$1.000, de R$10.000, sem fé, não agrada a Deus. Tu pode trazer a tua oferta de 10 centavos, com fé, agrada a Deus. Se for uma migalha que tu dá porque é 10 centavos, também isso não agrada a Deus. Mas se é tudo que tu tem e tu dá com fé, isso agrada a Deus e tu terá a recompensa. Sem fé você pode dar a sua casa, você pode dar o que quiser, pode dar um terreno de 100 hectares, sem fé, e você não vai agradar a Deus. Mas com fé, você vai agradar a Deus e vai ter uma recompensa, vai ter uma colheita. Semente de fé é algo que Deus já te deu, para você poder receber algo que Ele te prometeu. Está entendendo? Então hoje à noite aqui eu vou lançar um desafio. No próximo sabadão da prosperidade, você vai trazer a sua semente de fé. Que eu não sei o que é. Nem eu vou dizer, nem eu vou estipular valor. Se for dinheiro, você sabe o valor que você vai propor diante de Deus. Se for outra coisa, você já aprendeu, né? É conforme a espécie. Se você trouxer algo sem valor, você quer uma colheita de algo sem valor. Não é? Se você vem com uma semente de resto, de sobra, você quer uma colheita de sobra, né? Uma sobra de colheita que você quer. Os grãos que caem fora da cerca, por exemplo, né? Os galhos que ficam para o lado da cerca e caem as frutas. Você deve querer alguma coisa assim. Olha, irmãos, eu deixaria de falar de prosperidade e de sucesso na vida profissional e financeira na igreja, se Deus fosse o Deus da miséria. Porque se Ele fosse o Deus da miséria, então eu teria que exaltar a miséria e não falar de prosperidade, certo? Se Ele fosse o Deus das migalhas e dos esmoléus, então eu falaria sobre isso e não falaria sobre riqueza. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus que se compraz na prosperidade de seus servos. É Deus que abençoa o homem e o honra
com riquezas e bens duráveis, está escrito, e que se nós quisermos, nós comeremos o melhor desta terra, e que ele veio para que nós tivéssemos vida plena. E no livro de Josué, no capítulo 1, diz que para nós termos progresso pleno na vida, em todos os caminhos da nossa vida. É por isso que eu vou continuar falando sobre o Deus que prospera e que abençoa e que satisfaz com mais do que suficiente. E é para quem crê. Como já foi dito hoje aqui nessa noite, é para quem crê, porque quem crê está com tudo. É para quem crê. A fé é que vai te diferenciar onde tu fores. A fé é o fator determinante para você ou vencer ou perder, ou ter sucesso ou fracassar. A fé é o fator determinante. E a fé brota da palavra de Deus. A fé brota da palavra de Deus quando você dá ouvidos a ela. Quando você é sensível à palavra de Deus, ela gera fé dentro de você. E quando a fé vem, você reclama o seu milagre. E Deus responde porque Ele se agrada da fé. Ele tem prazer na fé. A maior alegria de Deus é quando nós manifestamos fé na sua palavra. A maior tristeza e dor que Deus sente é quando nós manifestamos incredulidade e dúvida. É por isso que a Bíblia diz que aquele que duvida, aquele que não crê, já está condenado. Não tem jeito para ele. Quem não crê, está condenado, disse Jesus. A maior dor que Deus sente é quando a pessoa não crê. Quando a pessoa duvida da palavra dele. E o maior prazer que Deus sente é quando a pessoa tem fé naquilo que a palavra dele diz. Ele atende, ele responde. Diz, eu vou te diferenciar entre os que não creram. Eu vou te diferenciar. Vou operar milagres para que conheçam que eu sou Deus. E que tu tiveste fé em mim. Eu vou diferenciar. Você está entendendo como é que funciona? A Bíblia diz, havia muitos leprosos, Jesus que diz, havia muitos leprosos na terra de Israel, mas só Naamã foi curado. Deu um mergulho, 2, 3, 4, 5, 6, mas ele teve fé, foi até o 7, porque o número 7 foi o que o homem de Deus tinha falado. E no 7º mergulho, quando ele subiu, a pele estava limpa como de uma criança e a lepra foi embora. Aleluia. Havia muitas viúvas lá em Sarepta, mas Deus enviou o homem de Deus só àquela mulher. E ela creu, e ela foi milagrosamente abençoada com a bênção da provisão, da prosperidade e da multiplicação. Mas havia muitas viúvas lá. Deus vai diferenciar uma pessoa, vai destacar uma pessoa que tem fé no meio de uma multidão de incrédulos. Porque quem não crê não está com nada, mas quem tem fé está com tudo. Vamos aplaudir Jesus? Vamos aplaudir Jesus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O diabo que se quebre para lá, eu vou ficar na fé no nome de Jesus Cristo, né? No nome de Jesus Cristo, porque a fé que agrada a Deus. E a fé fica firme na palavra de Deus. A fé é uma força persistente. A fé não esmorece, não duvida. A fé não vacila. A fé vê o invisível. A fé chama à existência as coisas que não existem. A fé é o braço sobrenatural que chama as irrealidades para a dimensão da realidade. A fé que Deus responde. Aleluia. Diga para o seu irmão, fique na fé no nome de Jesus Cristo. Fique na fé, fique firme na fé no nome de Jesus Cristo. Aleluia, a fé que agrada a Deus. Aleluia. Aleluia. Então vai orar comigo agora as pessoas que vão aceitar esse desafio. Você não é obrigado não. Aqui não existe história de lavagem cerebral e nem de constrangimento e nem de pressão. Existe fé, voluntariedade, consciência e liberdade. Amém? Fé,
Deus te chama para uma vida de fé. Deus te chama para uma vida de liberdade, de amor, de progresso, de realização. Liberdade, ponha isso na sua mente e no seu coração. Deus te chama para uma vida de liberdade. Então você é livre para fazer agora esta promessa de fé na presença de Deus. Eu não sei, mas você já vai saber no seu coração o que é que você vai trazer como sua semente de fé no próximo encontro do sabadão, em nome de Jesus. Ou talvez nem saiba, mas quando você chegar em casa, o daqui para lá, você vai saber, vai vir no seu coração, puxa, é tal semente, minha semente é tal, e Deus vai te abençoar, amém? No nome de Jesus.